O doutor disse que eu tô com miopia. É, né? Tá certo. Então, Janaína, boa tarde, viu? Começando aqui o Boa capítulo 7, tarde. Arquitetura, tá? Esse material é baseado no livro-texto de Engenharia de Software Moderna, de Marco Túlio Valente, como todos os outros capítulos. Então, uma breve introdução. A arquitetura, o que a arquitetura é? Ela preocupa-se com um projeto em mais alto nível, com foco em pacotes, módulos, subsistemas, camadas ou serviços. Os componentes devem ser relevantes para que um sistema atenda a seus objetivos. E também você pode pensar em arquitetura como sendo um conjunto de decisões, dentre elas inclui a definição dos módulos principais de um sistema, certo? E padrões arquiteturais. O que é padrões arquiteturais? Ele propõe uma organização de mais alto nível para sistema de software, incluindo seus principais módulos e as relações entre eles. E o que vamos estudar nesse capítulo? São os padrões arquiteturais das seguintes arquiteturas: a arquitetura em camadas, a arquitetura Model View Controller, ou conhecido como MVC, microserviços, a arquitetura orientada a mensagens e a arquitetura Publish Subscribe. A arquitetura em camadas. As classes são organizadas em módulos de maior tamanho, chamados de camadas. As camadas são dispostas de forma hierárquica, como em um bolo. Particiona a complexidade envolvida no desenvolvimento do sistema em componentes menores, no caso, as camadas, né? Uma camada só pode usar serviços, e quando eu digo serviço, eu quero dizer métodos, atributos, estender classes e assim por diante, da camada imediatamente inferior. São muito utilizados na implementação de protocolos de rede. Os protocolos de rede como o TCP/IP, o próprio IP, o TCP, o IP, o UDP, Ethernet e assim por diante, utilizam toda a arquitetura em camadas. A arquitetura em 3 camadas. Temos a interface com o usuário, no caso também conhecida como apresentação, que é responsável por toda a interação com o usuário. Por exemplo, aplicação desktop, o GUI ou web. Lógica de negócio ou aplicação. Implementa as regras de negócio no sistema. Exemplo, enviar um e-mail quando lançar uma nota. Banco de dados. Armazena os dados manipulados pelo sistema. Exemplo, salvar notas em um banco de dados. Aí temos o exemplo da arquitetura em 3 camadas, onde temos um cliente com a interface gráfica, que é a camada número 1, que acessa a aplicação lógica de negócio, que é a camada 2, e por consequente, a aplicação lógica de negócio é que acessa banco de dados. Note que a camada de 1, que é a interface gráfica, ela não acessa diretamente o banco de dados. Ou seja, ela só acessa a aplicação lógica de negócio. Tá? Porque a camada superior, ela acessa somente a camada inferior a ela, e não uma camada posteriormente inferior a ela. No caso, a camada 1 não pode acessar a camada 3 diretamente, ela acessa só a camada 2. E a camada 2, por sua vez, só acessa a camada 3. Arquitetura em 3 camadas. Normalmente, a arquitetura em 3 camadas é distribuída. A camada de interface executa na máquina dos clientes. A camada de negócio, que é a camada de aplicação, executa em um servidor, os que é conhecido como servidor de aplicação. Pode ser diversos módulos, como uma fachada, modo de persistência, etc. E temos um banco de dados. A arquitetura MVC, Model View Controller, organiza as classes de um sistema em 3 grupos. Visão, classe responsável pela apresentação da interface gráfica do sistema, incluindo janelas, botões, menus e etc. Controladores, que são classes que tratam e interpretam eventos gerados por dispositivo de entrada. E dispositivo de entrada quer dizer mouse e teclado. E podem solicitar alteração no estado do modelo ou visão. E modelo, classe que armazena os dados manipulados por aplicação e que tem a ver com o domínio do sistema. Temos um exemplo aí da arquitetura MVC, que temos que visão e controladores acessam simultaneamente, e que controladores têm como dependência modelo, e modelo tem como dependência, a visão tem como dependência modelo. Mas modelo não depende nem de visão nem de controladores. Vantagem da arquitetura MVC. Favorece a especialização do trabalho de desenvolvimento, pois pode-se ter desenvolvedores especialistas em interfaces gráficas. Eu posso dividir meu sistema. Eu posso colocar pessoas que são especialistas em interface gráfica, que são os desenvolvedores front-end, e pessoas que desenvolvem outras camadas de modelo e assim por diante, que são conhecidos como desenvolvedores back-end. Permite que classes de modelos sejam usadas por diferentes visões e favorece a testabilidade, ao separar objeto de apresentação e objeto de modelo. Porque quando eu separo o objeto de apresentação do objeto de modelo, fica mais fácil de eu testar, principalmente com testes automatizados.
Temos o exemplo de MVC, Model View Controller, que eu, tenho que eu quero traçar a seguinte diferença. Qual a diferença do MVC para a arquitetura em 3 camadas? Basicamente, o MVC é mais orientado pelo formato do Smalltalk 80, que era uma linguagem de programação dos anos 80, e a interface web é mais para 3 camadas, arquitetura de 3 camadas. Então, temos como exemplo aí uma arquitetura de 3 camadas, que é a interface web como a gente conhece hoje, que temos o cliente, que é o navegador, o browser, que acessa a visão, que, por sua vez, tem o seu modelo MVC, que é visão, controladores e modelos, e o modelo acessa o banco de dados. Temos a Single Page Applications, SPA. Aplicações web são menos interativas e responsivas, devido ao atraso da comunicação entre navegador e servidor web. São mais parecidas com aplicações desktop do que aplicações web tradicionais. Temos um exemplo de código aí, de uma Single Page Application, que no caso, nesse código aí, o código dele, do model, foi desenvolvido em JavaScript, certo? Em que temos o quê? Temos uma temperatura, que é setada, no caso, em 60 graus, e quando você aperta o botão incrementa, ele chama o método de temperatura, que ele incrementa a temperatura. Microserviços. São um instrumento para garantir que time de desenvolvimento somente use interfaces públicas de outros sistemas. Quando os módulos são separados em processos distintos, não há mais possibilidade de que um módulo acesse um recurso interno de outro módulo, como uma variável global, um atributo estático ou uma interface interna. Outra vantagem é a escalabilidade, pois só é preciso instanciar o serviço que precisa ser escalado, e não toda a aplicação, conhecido como escalabilidade horizontal. São autônomos e independentes, podem ser implementados em tecnologias diferentes, incluindo linguagem de programação, frameworks e banco de dados. Por exemplo, eu posso ter um sistema em Java com um banco de dados PostgreSQL e outro sistema de recomendação, por exemplo, usando Python com NoSQL. Podem ter falhas parciais, pois microserviços não podem não afetar outros. Exemplo, microserviços de recomendação de compras. Se eu tenho um sistema todo desenvolvido em microserviços, eu tenho um microserviço de recomendação de compras, se esse microserviço sai do ar, ele não afeta outros microserviços. Isso só torna-se possível devido ao aparecimento de plataformas de computação em nuvem. Cuidado para não confundir e chamar plataforma de computação nas nuvens. É computação em nuvem. Microserviços devem ser autônomos também no ponto de vista de dados, devendo gerenciar os dados de que precisam para prover o seu serviço. Um único banco de dados pode se transformar em um gargalo na evolução do sistema. Nós temos aqui, no caso, por exemplo, um módulo M1 e M2 acessando o mesmo banco de dados. Isso não é desejável nos microserviços. O mais desejável é eu ter um módulo M1 que tem um banco de dados de M1 e um módulo M2 que tem um banco de dados, seu próprio banco de dados M2. E quando não usar microserviços? Complexidade. Desenvolvedores têm que utilizar um conjunto de tecnologias em redes para comunicação, no caso HTTP e REST. Latência. A comunicação entre microserviços envolve um atraso maior. E transações distribuídas. Garantir que operações que operam em 2 ou mais bancos de dados sejam atômicas, isto é, executam com sucesso ou falham. Como, por exemplo, uma compra parcelada em 2 cartões de crédito diferentes. Ou você credita ou debita nos 2 cartões de crédito ao mesmo tempo, ou você não debita e credita em nenhum. Isso é uma operação atômica. Arquiteturas orientadas a mensagens. A comunicação entre clientes e servidores é mediada por um terceiro serviço que tem a única função de prover uma fila de mensagens, conhecido como brokers. Os clientes atuam como produtores de informações, inserem mensagens na fila, e os servidores como consumidores, retiram da fila e processam a informação. Permitem comunicação assíncrona entre clientes e servidores e 2 formas de desacoplamento. No espaço, no caso, o cliente não precisa conhecer os servidores e vice-versa, e no tempo. Desacoplamento no tempo, né? Não precisam estar simultaneamente disponíveis para se comunicar. Temos um exemplo aqui de arquitetura orientada a mensagens, onde o cliente ele insere as mensagens na fila e o servidor consome essas mensagens. No caso que você quiser aumentar a escalabilidade, você só precisa aumentar a quantidade de servidores que vão consumir nessa fila de mensagens. A arquitetura orientada a mensagens é um exemplo. Empresa de telecomunicações. Uma empresa de telecomunicações, no caso, pode usar uma fila de mensagens para mediar a comunicação entre o sistema de vendas e o sistema de engenharia. O sistema de vendas irá depositar uma mensagem na fila de mensagens, com informações do pacote. No caso, o pacote tem venda de passagem, né? De telecomunicações.
Cabe ao sistema de engenharia ler essa mensagem e ativar o serviço que foi vendido. Arquiteturas Publish Subscribe. As mensagens são chamadas de eventos. Os componentes da arquitetura são chamados de publicadores, publishers, e assinantes, subscribers de eventos. Publicadores produzem eventos e os publicam no serviço de Publish Subscribe. Quando um evento é publicado, seus assinantes que assinaram previamente são notificados. Às vezes chamada de arquitetura orientada a eventos. O serviço Publish Subscribe também, às vezes, é chamado de broker de eventos. Nós, no caso, aí temos um exemplo de arquitetura Publish Subscribe, onde os publicadores publicam no serviço de Publish Subscribe, que isso, por sua vez, notificam os assinantes que se subscreveram naquele serviço de Publish Subscribe. Diferença entre Publish Subscribe e sistema baseado em fila de mensagem. Publish Subscribe tem um estilo de comunicação 1 para N, comunicação em grupo. Fila de mensagem, a comunicação é 1 para 1, comunicação ponto a ponto. Em Publish Subscribe, os assinantes são notificados assincronamente. Em uma fila de mensagens, os servidores, no caso os consumidores, têm de puxar as mensagens da fila. Diferença de Publish Subscribe e padrão Observer. Public Subscribe é uma solução para sistemas distribuídos, e o padrão Observer não foi proposto no contexto de arquiteturas distribuídas. Embora sejam muito parecidos um com o outro, tem todo esse contexto de sistemas distribuídos que o padrão Observer não foi desenvolvido para atuar. Um exemplo de arquitetura Public Subscribe, companhia aérea. O evento venda, que no caso a venda de uma passagem aérea, será então assinado por 3 sistemas da companhia aérea. O sistema de milhagens, pois as milhas relativas à passagem devem ser creditadas na conta do passageiro. O sistema de marketing, que pode usar os dados da venda para fazer ofertas para o cliente, como aluguel de carros. E o sistema de contabilidade, pois a venda que foi realizada precisa ser incluída na contabilidade da empresa. Temos aí um exemplo visual, né, uma figura, que mostra esse sistema da companhia aérea. Que temos o sistema de vendas que faz o publish da venda da passagem, no serviço de Publish Subscribe, que por sua vez notifica o sistema de milhagens, sistema de marketing e sistema contábil. Temos outros padrões arquiteturais, como pipes e filtros. A arquitetura é orientada a dados, na qual os programas filtros têm como função processar os dados recebidos na entrada e gerar uma nova saída. Os filtros são conectados por meio dos pipes, que agem como buffers. Exemplo, comando do sistema em Unix, que você dá um ls para listar os arquivos, dá um grep csv para ver quais são os arquivos que tem o csv no nome, e vocês ordenam por ordem alfabética esses arquivos. Cliente-servidor, arquitetura muito usada na implementação de serviços básicos de rede, por exemplo, serviços de impressão, arquivos e web. E peer-to-peer, arquitetura distribuída nas quais os modos de aplicação são cliente e servidor simultaneamente. Exemplo, BitTorrent. E como antipadrões arquiteturais, temos o Big Ball of Mud, grande bola de lama, não é bolsa de lama, é grande bola de lama. Descreve sistemas nos quais qualquer módulo comunica-se com praticamente qualquer outro módulo. Temos como que problemas? Explosão de dependências e manutenção muito difícil e arriscada. Veja aí como exemplo gráfico como é que seria essa Big Ball of Mud, essa grande bola de lama. Temos aí dependências entre módulos ou pacotes ou classes, ou como você queira ver, que cada um acessa o outro e não tem uma hierarquia, não tem uma disposição em camadas. Então, isso gera uma explosão de dependências e é muito difícil você separar e você fazer manutenção nesse sistema desse jeito. Certo, Janaína?